tudo bom? Hoje separei para você os principais erros na hora de preparar, armazenar e consumir o kefir. O kefir é um dos probióticos mais conhecidos do mundo, realmente excelente para a saúde do nosso intestino, para diminuir a inflamação, para melhorar a nossa imunidade, mas tem alguns erros que as pessoas cometem na hora de preparar ele, que podem ser ruins para a saúde ou até mesmo para o paladar, para aceitação, e a maioria das pessoas não sabe. Então fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita então, se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também não pular no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista Patrícia Leite também. Quero te lembrar que eu já tenho muitos vídeos aqui no canal falando mais sobre o kefir. Tem um vídeo falando de kefir de leite, tem um vídeo falando do kefir de água, tem um vídeo me ensinando a preparar, né, fazendo o meu próprio kefir, que eu tomo kefir. Então, já tem um vídeo aqui explicando como fazer. E tem uma playlist de probióticos com outras ideias de probióticos, ensinando outras receitas. E vou deixar isso aqui embaixo na descrição pra você. Quando a gente pensa em kefir, a gente pensa com certeza em um super alimento, né? Um alimento que é excelente para a saúde intestinal, para inflamação, para a parte imunológica. Ajuda, né, até no funcionamento do nosso cérebro, porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, ele é tudo de bom. Mas tem alguns erros que muitas pessoas cometem que podem inativar o kefir, ou, né, enfim, piorar a aceitação, ou até mesmo colocar o kefir em risco de contaminação. Vamos começar a falar mais sobre eles. Primeiro erro que eu vou começar falando aqui, porque é um erro muito comum, e é um erro que muitas pessoas cometem e não sabem que isso é um erro, que é submeter o kefir a temperaturas extremas. Então, principalmente quando você pega o seu kefir que você já fez para ele fermentar, tá bonitinho, você guardou na geladeira, depois você pega o kefir e ferve ele, bota num bolo para assar, você vai perder a propriedade probiótica dele porque você mata os micro-organismos, as leveduras benéficas em altas temperaturas. Então, você submeter o kefir ao calor muito forte, né, a ferver, assar, usar ele para cozinhar, vai inativar essa questão probiótica dele. Claro que você continua tendo a proteína dele, você continua tendo o cálcio do leite, se for um kefir de leite, mas você perde essa propriedade probiótica dele. Isso é um ponto muito importante. Não submeta seu kefir a temperaturas altas, senão ele vai desnaturar. Outra coisa é você fazer um tempo de fermentação muito prolongado do seu kefir, ou seja, deixar ele muitos e muitos dias ali fermentando. Isso com certeza vai mudar o sabor do kefir, porque quanto mais tempo o kefir fica ali fermentando, mais os açúcares naturais do leite ou da água, né, que você acrescentou açúcar, vão ser consumidos pelas bactérias e leveduras benéficas do kefir. Então ele vai ficar com um sabor residual muito azedo, né? Naturalmente azedinho, por conta do crescimento excessivo dessas bactérias. E isso pode afetar a aceitação do seu kefir também. Um outro erro super importante é não ter higiene na hora de manusear e fazer o kefir. Pra gente fazer o kefir é como se a gente estivesse fazendo um iogurte natural. E é um alimento fermentado, né? Você tem ali uma cultura de micro-organismos que vai crescer. São micro-organismos bons, que fazem bem para o nosso corpo. Mas se você, por exemplo, mexe com um utensílio sujo, se você não esterilizou, não higienizou bem o seu pote, não lavou com água, com sabão, se você, né, não botou uma água quente ali para dar uma limpada boa, para tirar os micro-organismos ruins, junto do kefir também pode crescer bactérias e leveduras ruins. Aí pode dar mofo, pode dar bolor, pode ter até algum tipo de crescimento de bactéria ruim para você. Então, como é um produto fermentado, que vai fermentar o natural, é importante que você sempre tenha bastante higiene. Lave as mãos antes de começar a mexer e preparar o seu kefir. Lave bem os utensílios. Se você puder, tem utensílios que são só do kefir para, né, evitar ficar misturando com outros alimentos. Isso vai ser melhor para você. Cuidado também com a qualidade de ingredientes que você usa para fazer o seu kefir. Então, utilizar um leite de boa qualidade, de boa procedência e uma água filtrada, se for o caso do kefir de água, é super importante, porque não é porque ele vai ter um crescimento de bactérias e leveduras boas, como eu te falei, né, que você não vai ter outras bactérias e leveduras ruins que possam estar contaminando o leite ou a água. Então lembra sempre, leite de boa procedência, de boa qualidade, um leite que você beberia normalmente, né, claro, e uma água potável também é super interessante para você fazer o seu kefir. Um erro comum também é a pessoa falar assim, eu faço kefir, mas não dá certo, que a pessoa não ajusta a proporção de grão para líquido. Claro que não existe nenhuma regra assim fechada, em peso, com medida, mas assim, se você bota 2 litros de leite com uma colher de sopa de grão, aquilo ali vai demorar muito tempo para conseguir virar kefir, né? E da mesma forma, se você coloca uma quantidade muito grande de grão com uma quantidade de líquido muito pequena, a fermentação vai ser muito rápida. Então, o ideal é que tenha uma certa proporção. Eu tenho um vídeo ensinando aqui como fazer,
Eu te dou uma dica mais ou menos, até que visualmente acho legal você ver, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição pra você. Tem gente que não sabe também, mas tem alguns alimentos que são incompatíveis com o kefir, porque são muito ácidos e podem prejudicar a fermentação do kefir, né? Pra ele se transformar no iogurte de kefir, ou na água de kefir, né? No caso do kefir de água, que são as frutas ácidas. Então, normalmente, quando você acrescenta um alimento muito ácido, ele pode talhar ali o leite, ou pode prejudicar o crescimento bacteriano e pode inativar ele e não conseguir fazer a fermentação da maneira correta. Se você quiser acrescentar algum alimento ácido ao seu kefir, espere ele estar fermentado e acrescenta só na hora de beber, imediatamente antes de beber. Um erro que muitas pessoas podem cometer, às vezes até por uma certa empolgação, né? Ai, quero tomar kefir, comecei a descobrir o kefir, quero acrescentar o kefir na minha vida, é tomar quantidades muito grandes de uma maneira muito abrupta, né? De uma hora para outra. Lembra que o kefir é um probiótico e que ele vai colonizar o seu intestino, o seu estômago, o seu trato digestivo com outras bactérias e leveduras. Às vezes você já tem elas ali algumas, né, mas uma quantidade maior. Então, se você começa a tomar uma quantidade muito grande de uma hora para outra, você nunca tomou probiótico, começa a tomar uma quantidade super grande, você pode ter diarreia, pode ter muita flatulência, muitos gases, cólica, dor abdominal, por conta do período de ajuste. Então, começa com uma quantidade normal, de repente, se você nunca tomou, você pode começar com umas 2 ou 3 colheres de sopa misturando já no seu próprio leite, em uma outra bebida, com uma fruta, e vai aumentando a quantidade gradualmente aos poucos. Tenta encaixar o kefir como você encaixaria um outro iogurte no seu dia a dia, que vai ser uma quantidade moderada e legal para você consumir. Cuidado também na hora de consumir o kefir, para você não acrescentar um açúcar em quantidade excessiva. Como eu te falei, o kefir tem um sabor naturalmente ácido, né, azedinho. E tem gente que não gosta disso, ele é mais ácido do que um iogurte natural, normalmente, né? Mas claro que vai depender também de quanto tempo você deixou o kefir fermentando. Se você deixa 24 horas, ele acaba sendo bem suave, bem tranquilo para consumir. Se você tá deixando mais horas, enfim, né, vai ficando cada vez mais ácido e mais azedinho. E aí tem gente que fala, eu prefiro ele mais ácido, mas aí bota muito açúcar para consumir. Então não precisa necessariamente. A quantidade de tempo que você deixa o kefir fermentando não tem a ver com a quantidade de bactérias e leveduras boas que tem ali. Depois que ele já fermentou, não é isso que vai deixar ele mais forte ou não. Vai ter a ver mais com a quantidade de lactose que vai ter presente ali e questão do paladar, da textura mesmo. Então, um kefir de 24, de 36 horas é um kefir de boa qualidade. E se você tem mais sensibilidade de acidez, talvez você deva considerar consumir esse tipo de kefir. Cuidado também com a questão do armazenamento, porque para produzir o kefir, você tem que deixar ele em temperatura ambiente, né? Para ele fermentar, como o iogurte natural. Mas depois que ele já virou kefir, você tem que guardar na geladeira. Você não pode mais deixar ele, depois que você tirou, coou o grão, tá só o líquido ali, você não pode deixar ele fora, porque ele pode apodrecer, ele pode, né, ter crescimento de bactérias ruins, de leveduras ruins, o bolor mesmo, o mofo. Então, depois que você coou, tirou os grãos de kefir, tem que guardar ele na geladeira. Outro erro é achar que o kefir vai fazer milagre, né? Se você tá constipado, se você tá com o intestino, né, mais inflamado, achar, vou tomar kefir hoje e amanhã já vai resolver meu problema. Claro que não é assim, né? Ele pode ter um efeito rápido em algumas pessoas, mas normalmente, como outros probióticos, o ideal é que você tenha um consumo constante e regular para ter todos os benefícios dele sempre, né, no seu dia a dia. Lembra também que você pode alternar o kefir com outros probióticos. Você não necessariamente precisa consumir só o kefir todos os dias. Tem gente que gosta, que ele é prático, parece um iogurtezinho, né, é gostoso. Mas lembra que existem outros probióticos, existe o picles, a cebola fermentada, a aveia fermentada, a maçã fermentada. Tem muitos vídeos de outros probióticos aqui no canal com receitas para você fazer, inclusive opções veganas, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, qual é o probiótico que você tem hábito de consumir, se é kefir de leite, de água, algum outro, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e compartilhar com quem precisa, com quem vai gostar dessa informação. Vamos nos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!